Querido irmão, querida irmã, neste sábado, 8 de abril, celebramos a solene vigília pascal do Sábado Santo, a grande festa do ano, onde nos reunimos com a Santa Igreja de todo o mundo para afirmar: Jesus Cristo ressuscitou! Aleluia! Aleluia! No Evangelho deste dia santo, vemos a ida das santas mulheres à sepultura de Jesus. O sepulcro, porém, está vazio, e o anjo do Senhor se encontra sentado sobre a pedra que servia para impedir que alguém entrasse ou saísse. Elas correm então para anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou, e no meio do caminho encontram Cristo ressuscitado. Anunciemos nós também, com toda a fé e todo o louvor: Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Se você deseja encontrar também o ressuscitado em seu caminho, escute a seguir a homilia realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a alegria redentora de Cristo a um coração em meio à morte. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa para o sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse ano é a minha leitura do Evangelho preferida. Deus tem muito bom humor. Ele não é chato. A palavra de Deus diz no Evangelho de São Mateus que na manhã da ressurreição, estando uma pedra
colocada sobre a sepultura de Jesus. Uma pedra que por ela mesma já era pesada o bastante para que fossem necessários alguns homens para rolá-la. Mas, por precaução, a Escritura diz que essa pedra foi selada, ou seja, passaram alguma coisa para prendê-la ainda mais. Na manhã da ressurreição, o anjo do Senhor desceu, rolou a pedra e sentou em cima dela. Eu gosto desse pedaço. Ele transforma num trono, ou seja, ele se assenta e mostra que ele é soberano, que ele é poderoso. Ele se assenta justamente sobre aquelas coisas, aquelas situações, aqueles impossíveis que faziam a gente pensar que nada mais tinha jeito. O anjo rolou a pedra e sentou-se nela. O obstáculo intransponível para Deus é um trono. Guarda isso no seu coração. Quando você tiver a impressão de que não dá, de que não consegue, de que não há mais esperança, de que não há mais jeito, de que talvez aquela pessoa não tenha mais salvação, solução, de que talvez a sua família tenha desmoronado de vez. Existem coisas na nossa vida que para nós são impossíveis, mas que Deus usa para sentar-se e mostrar: está vendo? Está tudo nas minhas mãos. Eu não perdi nada. Eu tenho tudo nas minhas mãos. Eu tenho certeza que hoje no coração da gente, a gente traz aqui, junto com a gente, porque a gente carrega para onde a gente vai, coisas que poderiam parecer para a gente uma pedra de sepulcro. Eu não consigo sair disso. Eu não consigo, eu estou enterrado nessa. Nosso Deus move, Ele é capaz de mover. E aquilo que para você era um obstáculo intransponível, para Ele vira um trono, para Ele mostrar como Ele é grande e como Ele é capaz de mover, rolar o que para nós é impossível. Hoje há uma oração que eu gosto muito. A gente rezou um monte de oração, tenho certeza que você já não lembra de nenhuma, mas para você levar uma para casa, lembrando, lembra da última. Eu acho a mais bonita. E como a gente só reza uma vez no ano, eu rezo com gosto, porque olha o que a gente pediu ao Senhor hoje, logo depois da gente cantar o Glória, ou seja, deixar vir para fora a alegria da gente. Afinal, se a gente não ficar alegre porque Jesus ressuscitou, vai ficar alegre com o quê, né? Tem nada, né? A gente rezou dizendo assim: Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial. Vou dizer a mesma coisa de outro jeito. Senhor, faz esse povo acordar e aqui dentro ter um coração, um espírito, um jeito de filho. É o que nós pedimos hoje. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver um detalhe muito legal. Jesus, à medida que caminha com os discípulos, vai abrindo um pouco mais da intimidade dele para eles. E quando Jesus abre a intimidade dele para os discípulos, Jesus vai fazendo a gente viver algo muito novo. Os discípulos chamavam Jesus de mestre e de Senhor. E aí houve um momento em que Jesus disse para os discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. E os discípulos devem ter se sentido amigo de Jesus. Jesus morreu e depois da sua ressurreição, Jesus não chama mais os discípulos de discípulos, nem de servos, nem de amigos. Jesus chama os discípulos de irmãos.
Quando Jesus dá a vida dele na cruz e ressuscita, é como se ele fizesse uma transfusão de vida para dentro da gente. Nós estávamos mortos por dentro. Nosso pecado, nossa maldade, nossos bololôs tinham sufocado a gente. A pedra estava oprimindo o peito da gente. Mas quando Jesus morre na cruz, dá a sua vida na cruz e ressuscita, Jesus faz uma transfusão de vida para nós. A pedra é rolada, deixe ela lá, não pegue de volta. Esse aqui é o problema da gente. E nós agora somos filhos de Deus, com Ele, como Ele. Por isso Ele nos chama de irmãos. Ele veio a esse mundo para nos trazer, para nos dar um Pai. E depois da sua ressurreição, é assim que Ele nos chama, meus irmãos. E por isso hoje, na oração da liturgia da igreja, é isso que a gente pede: Senhor, desperta na gente um coração de filho, porque a gente às vezes não é muito bom nisso. A gente quer ter coração de pai, mãe, a gente às vezes quer ter coração de patrão, doutor, excelência, a gente quer ter coração de, sei lá, super-herói. O segredo da nossa vida é ter coração de filho. Quando a gente aprende a ser filho, a gente aprendeu o mais importante. E quando a gente aprende a ser filho, de repente a gente aprende também a ser irmão. Afinal, na família de Deus, no reino do nosso Pai Celestial, aquele que era o filho único se tornou o primeiro de muitos irmãos. Então, no reino do nosso Pai Celestial, não tem filhos únicos, somos irmãos. Hoje, além de tudo, para aumentar a alegria do coração da gente e a alegria do coração do Senhor, 6 amigos nossos vão receber o sacramento do batismo e vão se tornar hoje filhos de Deus, nossos irmãos. E falando com vocês que vão ser batizados, a gente acaba falando com todos nós que somos batizados. A leitura da carta aos Romanos que a gente ouviu hoje diz: irmãos, nós fomos sepultados com Jesus. No dia do nosso batismo, é como se tudo que passou, tudo que é velho na nossa vida, desmoronasse. E a gente fica sepultado ali embaixo. Mas Cristo, que esteve sepultado, mas que agora está vivo para sempre, Ele vem no nosso batismo e nos arranca debaixo dos escombros e nos tira da sepultura. E nós que fomos sepultados no batismo com Ele, também começamos uma nova vida com Ele. Vivam, agarrem com todas as forças essa vida nova que Jesus dá para vocês hoje. Essa vida nova que a gente que já é batizado há um pouco mais de tempo, às vezes esquece que tem. A gente continua vivendo como quem estava embaixo dos escombros. E parece que a gente não entende que a gente foi sepultado com Ele, mas que Ele nos arrancou debaixo dos escombros e nos deu uma nova vida. A gente pode viver diferente. A gente não está mais aqui para repetir histórias. A gente está aqui para começar uma história nova, escrita por Ele, com Ele. Hoje é dia da gente se alegrar com a vida nova de vocês. Hoje é dia da gente ver vocês entrando embaixo dos escombros, porque o passado todo desmorona hoje. E ver também Jesus erguendo vocês para um novo começo. Eu peço a Deus de coração que cada pessoa aqui que é batizada, vendo vocês sendo batizados, sinta assim: um dia foi assim comigo, eu agora quero viver isso. Porque quando a gente é batizado neném, eu fui batizado com 1 mês, só tinha uma cabecinha e o resto tudo pequenininho, não tinha nada, né?
quando a gente é batizado pequeno, a gente recebe esse presentão logo de começo de história, que bom, mas a gente não pode curtir isso. Então hoje vocês curtem isso e a gente faz o seguinte: todo mundo que está aqui curte junto. Hoje, muita coisa que passou desmorona e o meu Salvador me pega debaixo dos escombros e me faz começar de novo. Depois do batismo de vocês, nós renovamos as promessas do nosso batismo. É um presentão que a igreja nos dá na vigília pascal. Pois então, vamos abrir esse presente. E hoje, deixa o que passou para trás e comece a vida nova que Jesus transfundiu para nós com a sua morte e ressurreição. Que o Senhor faça de nós pessoas que têm aqui dentro despertado um espírito de filhos. O mundo não vai ser salvo por heróis. O mundo não vai ser salvo por super-heróis. O mundo não vai ser salvo por magnatas. O mundo não vai ser salvo por cientistas. O mundo foi salvo pelo Filho de Deus e vai sendo salvo à medida que os filhos de Deus se manifestam nessa terra e deixam transbordar esse brilho lindo que carregam dentro do peito. Esse brilho que hoje o Espírito de Deus acende em vocês, que ele não se apague nunca, portanto nada de farol baixo. Brilho nos olhos, porque é em Jesus que ele se encontra, e hoje Jesus entra na vida de vocês de um jeito todo especial para acender a vida de vocês aqui dentro com essa luz que vem do céu, que vem do coração dele.